Olá, mulheres! Agora sim, agora a conexão colaborou. Vamos lá, vamos ver quem já tá chegando. Enquanto isso, vou fazendo a conexão aqui com o pessoal do Facebook para todo mundo desse Brasil, desse mundo poder acompanhar. Oi, Sheila, tudo bom? Oi, Cici. Oi, Aline. Claudiene, Jocely, tudo bom com vocês? Gente, o tema de hoje tá muito especial, muito, muito. Olha, espero que vocês tenham chamado muita gente para essa live. Espero que os seus convidados venham, porque a aula de hoje, gente, de verdade, tá demais. Deixa eu só fazer a conexão aqui, enquanto o pessoal vai entrando, e vocês vão me dizendo como vão as coisas por aí. Olha, oi Marta, lá dos Estados Unidos, que coisa chique. Tornando a live internacional, Marta, obrigada, viu? Quantas horas são aí? Oi, Ana, Ana Paula, Eneida. Ó, a Ana tá falando do Rio de Janeiro. Oi, Paulinha, aluna dedicada. A Paula, toda a tarefinha, né, lá do casamento 5 dela faz, ela posta. Tia Marisa fica super feliz de ver. Bom, vamos lá. Pessoal, nós vamos... tô começando aqui, tentando fazer uma conexão com o Facebook, sabe? Mas eu acho que nós vamos fazer sem o Facebook mesmo. Espera aí, só mais uma tentativa. Eu queria voltar a fazer pelo Facebook. Não sei se eu já estou ao vivo. Eu não estou sabendo de mais nada. Estou sabendo de mais nada. Bom, vamos lá. Oi, pessoal. Vou seguir aqui com o pessoal, com vocês aqui no Insta, porque o Facebook eu não consegui fazer a conexão. Eles mudaram lá, né? Quem era da panelinha via uma peleja, né? Da tia Marisa lá, às 6 da manhã, tentando conectar Facebook. Facebook fez umas mudanças lá. Bom, pessoal, é o seguinte. Nós vamos hoje falar de um tema muito especial. Então, se você já gostou desse tema, vamos fazer essa live chegar para o maior número de pessoas possível. Como é que você faz isso? Você clica no coraçãozinho aqui, que fica aí do ladinho, mostrando, já gostei desse tema. O tema é: chega de guerra entre pais, filhos e enteados. Tá aqui, coloquei aqui para vocês. Desde a semana passada, né, falando sobre esse tema de filhos, porque é muito importante a gente ajudar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes e até os filhos adultos também, né, a terem uma postura saudável, gente, porque a nossa geração, né, as próximas gerações, eles são a próxima geração, e está nas nossas mãos contribuir para que sejam pessoas desbloqueadas, para que sejam pessoas livres, para poder viverem, né, aquilo que está programado para elas viverem e serem muito felizes e serem prósperas. Então, hoje, dando continuidade, vou falar sobre como encontrar a paz na convivência dentro de casa. E são 2 pontos muito importantes, gente, tão simples, vocês vão pensar, eu tenho certeza, vocês vão sair da live sentindo assim, meu Deus, ainda bem que eu aprendi isso em tempo, tá? Então, por favor, coloque aí, se você tem um aviãozinho aqui assim, ó, você clica nesse aviãozinho e aí você marca as 5 primeiras pessoas que aparecem lá, né, para que essas pessoas recebam a notificação da live, ou então você pode colocar o coraçãozinho aqui do lado dizendo gostei desse tema, porque daí o Instagram entrega para um maior número de pessoas, tá? Porque o Instagram ele entrega para um pouquinho só, em média 5% da nossa audiência, e olhe lá, né? Eu soube inclusive que com desde o anúncio, né, da pandemia, o Instagram ele tem reduzido ainda mais a entrega dos conteúdos para que a gente não fique sendo bombardeado com muita informação e para que a gente receba prioritariamente as informações a respeito da prevenção, né, do Covid. Então, a entrega está ainda menor. Para quê? Para que muita gente, então, se você faz isso, muita gente recebe essa live e muita gente passa a comungar conosco. A gente começa a criar uma comunidade de pais, de mães, de maridos, esposas que estão informadas sobre como lidar com filhos e enteados, trazendo harmonia para dentro de casa, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam
existe um ciclo vicioso, né? Se você é mãe, se você não é mãe, pretende ser, essa live também é pra você. E se você não é mãe, não pretende ser, essa live também é pra você, porque você tem sobrinho, você tem amiga que tem filhos. Então você vai ser instrumento de orientação e de informação para essas mães que convivem aí com você, tá? Então essa live é para todo mundo que quer aprender mais sobre relacionamento de casal e família, para quem quer realmente um mundo diferenciado, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa que você precisa saber, você precisa entender, existe um ciclo vicioso, né, dentro de casa. Quando a relação com o marido não vai bem, isso automaticamente respinga nas crianças, respinga nos filhos, mesmo adolescentes, mesmo que sejam já crescidos. Por quê? Porque é família, é núcleo, né? Então não tem como você, às vezes na imaginação, né, você pensa que são coisas em separado. Olha, meus filhos estão entendendo que eu sou esposa do pai deles. Na verdade, a criança, ela não consegue, dependendo da idade dela, né? Ela não consegue fazer essa diferenciação. Então, se ela vê você e seu marido se desentendendo, você e seu marido em desarmonia, para ela, é a mesma coisa. Então, é o pai e a mãe que estão brigando. E como ela tem um amor muito grande pelo papai e pela mamãe, como ela tem uma gratidão muito grande pelo papai e pela mamãe, ela se acha muitas vezes na obrigação de ter que interferir naquele desentendimento do casal, buscando a harmonia. Por quê? Porque ela não quer ver nem o papai mal e não quer ver a mamãe mal. Não quer ver o papai ir embora, não quer ver a mamãe adoecida ou chorando. Então a criança acaba se responsabilizando, o que a gente chama de amor cego. É um movimento de arrogância da criança. Você vai falar assim, gente, mas a criança, aquele serzinho tão fofinho, tão ingênuo, na ingenuidade, na imaturidade dela, ela se coloca a serviço daquele sistema familiar. Então, assim, para que o pai e a mãe não briguem, a criança, às vezes, ela fica quietinha no quarto. Às vezes, para que os pais parem de brigar, a criança adoece. Para que os pais parem de brigar. Aí ela adoece, né? E o pai e a mãe param de brigar por causa de dinheiro e vão dar atenção para ela. Às vezes, para não ver o pai e a mãe brigando, a criança começa a ficar agitada, custosa. O filho, né, maiorzinho, começa a trazer questões mais polêmicas para que os pais voltem a atenção deles para essa criança e parem de brigar. Então, você precisa entender que a partir do momento que tem um filho, seja esse filho pequenininho, seja esse filho grandinho, essas crianças, esses filhos, eles muitas vezes se colocam a serviço do sistema familiar para que haja paz. Tanto eu acho que eu vou só citar aqui para vocês, mas não vou falar disso agora não, tá? Nem é o tema. Mas só para vocês terem noção, quando lá atrás um parceiro ou parceira antigo não foi respeitado, então você teve um namorado, você desrespeitou gravemente aquele homem, né? Você abandonou aquele homem, você sacaneou, brincou com os sentimentos dele, você passou por cima, né, dos sentimentos dele, você deixou ele arrasado, você não o respeitou como homem, pode acontecer de um filho seu futuramente se aliar a esse homem. Como ele faz isso, Marisa? Ele nem conhece esse homem na verdade até morreu, só que na alma do sistema familiar aquela pessoa existiu, foi uma pessoa importante para a mamãe, mesmo que a mamãe não gostasse, mas foi uma pessoa que fez parte, né, da história de vida da mamãe, foi alguém marcante. E aí, como para que essa pessoa não seja esquecida, para que essa pessoa seja lembrada, para que essa pessoa seja então respeitada, pode acontecer até de um filho tomar o lugar desse parceiro anterior. Aí esse filho começa a rivalizar com o pai, porque na verdade esse filho está agindo muito mais como parceiro da mãe do que como filho. Olha aqui, aí vocês vão falar, mas isso é muito maluco. Não é maluco, gente, isso é ciência. Ciência, tá? Eu vou falar sobre isso com vocês mais adiante. Mas só para vocês entenderem que não é só o que está sob a nossa visão, só aquilo que os nossos 5 sentidos estão conseguindo alcançar, que é a realidade, né? Existe um mundo oculto por trás dos relacionamentos. Então, cada vida,
né, a sua vida, a vida do seu marido, a vida do seu filho, a vida das pessoas com as quais você convive, cada vida traz no oculto muitos emaranhamentos, muitas tramas. Aí, tem gente falando que não é maluco. Eu também, hoje eu não acho mais maluco. Muito pelo contrário. Hoje, pra mim, assim, ó, alguém me conta essas coisas, pra mim é assim, óbvio. Mas óbvio que essa criança ia fazer isso. Óbvio que ela ia rivalizar com o pai. Ela não tá no lugar dela de filha. Ela tá no lugar de ex-parceiro da mãe. Então, meu povo, eu tô aqui porque eu quero contar essas verdades para vocês. E quero contar da maneira mais didática, da maneira mais simples. Eu quero simplificar o que os livros às vezes trazem, né, numa linguagem mais complexa, para que vocês entendam o tanto que é possível a gente plantar a sementinha da paz dentro da nossa casa, sem a gente ter que se tornar uma chata em cima do nosso marido, achando que ele é que tem que mudar. Aprende você primeiro essas coisas, devagarzinho você vai implementando isso dentro da sua casa. Não queira forçar essas informações descerem goela abaixo do seu marido. Por quê? Porque às vezes ele não tá aqui assistindo a live, né? Tudo bem que você pode convidá-lo para assistir, a live fica aqui para assistir em 24 horas, ele pode assistir sozinho, mas não fica forçando não. Primeiro, deixa isso fazer sentido para você. Coloque em prática. Quando já tiverem surgindo os resultados, você chega e conta. Fala, sabe por que melhorou nossa relação com o filho? Porque eu apliquei um conhecimento X, Y, Z. E aí, sim, ele vai querer, né? Ele vai se interessar e aí a coisa vai acontecendo. Então, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, as crianças estão a serviço do sistema familiar, né? Por isso elas precisam ser olhadas, por isso elas precisam ser vistas, porque tem coisas acontecendo com essas crianças e que se você não tem esse conhecimento para você ir um pouquinho além, grandes sintomas vão ter que acontecer para que você perceba. Então, sua criança vai ter que dar muito trabalho, sua criança vai ter que se machucar demais, sabe? Sempre se machucando, para que você pare e preste atenção no que está acontecendo, ou ela vai ter que ficar sempre reprovando na escola, ou sempre dando trabalho e a direção tendo que te chamar, ou sempre adoecendo. Então hoje eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte: a partir de uma mudança no nosso comportamento, e somos nós adultos os responsáveis por isso, a nossa casa vai tomando paz. Por quê? Porque quando a relação dos pais não vai bem, isso interfere na relação com os filhos. Você fica sem paciência, né? Você fica com medo e a sua criança tende a pegar esse medo. Então, se você está com medo de um divórcio, a criança tende a pegar esse medo para você. Só que esse medo, você que é adulta, dá conta de carregar. Sua criança não dá. Na sua criança, esse medo vai virar adoecimento, ou físico, psíquico ou emocional. Tá? Em você dá conta de segurar esse medo do divórcio, você dá conta de lutar para que isso não aconteça. Se aconteceu já, você dá conta de trazer harmonia para sua vida, para que isso não seja motivo, né, para o adoecimento dos seus filhos e os enteados também, tá? Então, você tendo a orientação, você consegue trazer criar esse ambiente de paz dentro da sua casa. Marisa, só eu, né? Mas o meu casamento não sou só eu, por que só eu tenho que me responsabilizar? Não é só você, mas alguém tem que começar e eu estou te convidando a ser, né, essa pessoa que vai iniciar esse movimento de cura dentro da sua casa, tá bom? Depois seu marido vai entrando junto aí com você, mas não dá para ficar esperando alguém, né, tomar a decisão. Alguém tem que fazer, tem que abrir os serviços aí. Então é o seguinte, falei para vocês desse ciclo vicioso, hoje eu fiz aqui porque como esse é um assunto muito amplo e existe uma grande possibilidade de eu ir abrindo janelas, né, e o tempo não ser suficiente, então eu fiz aqui hoje um esquema de aula, tá? Então falei pra vocês desse ciclo vicioso. Ah, tá, e aí, assim como a relação do marido com a mulher, quando não vai bem, interfere na relação com os filhos, quando você tá com atrito com uma criança, né, quando você tá com um problema, não tá conseguindo sair, se desvencilhar daquele emaranhamento com o seu filho, você não tá sabendo botar limite, você não tá sabendo o que significa aquele sintoma dele, aquilo te bagunça tanto que você tende a levar essa confusão para adiante, pro seu trabalho, pra sua relação de casal. Então, tem que ter harmonia na relação com os filhos. E para isso, hoje, eu vou passar para vocês 2 pontos fundamentais: ordem e hierarquia. Só que antes de falar para vocês sobre ordem e hierarquia, eu quero muito que você entenda
que a harmonia dentro da sua casa não é responsabilidade das crianças. Pelo amor de Deus, tira hoje. Eu quero muito que vocês que são minhas seguidoras levem isso no coração de vocês e propaguem isso. Toda família que você vir que os pais estão colocando sobre os filhos ou enteados a responsabilidade pela harmonia da casa, chama essa pessoa, mas de maneira bem respeitosa, sabe? Não fica bancando a entrona, não. Fala, eu aprendi uma coisa, vou compartilhar com você. Se fizer sentido, você guarda no coração. Se não fizer sentido, você joga fora na primeira lata de lixo que você encontrar. E aí você vai contar para essa pessoa o seguinte, olha, as crianças são inocentes. Independente. Não, Marisa, mas o meu, ele toca o terror dentro de casa. As crianças são inocentes. Elas estão a serviço da família. Então, se o seu enteado está tocando terror, você pode ter certeza que alguma coisa na relação entre os adultos é que não vai bem. Gente, pode falar com toda segurança do mundo que você não vai estar falando uma bobagem. Eu sei que para a pessoa às vezes vai soar uma bobagem, mas aí o problema é dela, né? Porque o que eu quero te dizer é que seguramente, se uma criança está com comportamento difícil, se uma criança está com dificuldade em algum ponto, tem a ver com as relações dos adultos. Algum adulto aí na história está fora do lugar, está desarmonizado. Por quê? Porque nunca é com a criança. A criança é muito inocente, a criança está a serviço. Então, nós não podemos colocar nas costas das crianças a responsabilidade pela harmonia da casa. Então, se a sua casa está desarmonizada, não fique esperando o seu filho de 9 anos, de 5 anos, de 2 anos, de 8 meses, se organizar para daí vocês terem paz. Se você tem um enteado e esse enteado está dando trabalho, não fique esperando esse enteado entender o funcionamento da casa, se transformar no ser humano mais dócil e compreensivo do mundo, para que você tenha paz dentro da sua casa. Se você começar por aí, você vai começar o bolo de trás para frente, sabe? Você vai começar querendo ver o bolo crescer dentro do forno, sem antes ter feito toda aquela mistureba e aquela bagunça toda que se faz para fazer um bolo, tá bom? Então, não fique atropelando os processos, não fique esperando a coisa de maneira invertida, não inverta os processos, tá? Se na sua casa tá faltando harmonia aí nas relações pai, filho, enteado, madrasta, padrasto e enteada, é porque está desarmonizado num nível maior, que é entre os adultos. Então, isso eu quero que toda seguidora minha tenha no coração. Eu não vou colocar nas costas das crianças a responsabilidade pela harmonia aqui de casa, tá? Então, pelo amor de Deus, toda vez que você for pronunciar assim, porque esse filho me tira do sério. Porque esse filho, esse enteado, porque essas crianças desorganizam o clima da casa. Porque as crianças, assim que as crianças chegam, acaba a paz aqui dentro. Nunca mais fale isso. Por quê? Porque se a coisa está fora do controle, é porque os adultos não estão se relacionando bem, ou os adultos não estão bem consigo mesmo, sabe? Agora nessa época de pandemia, então, né, o papai correndo risco de ficar desempregado, a mamãe tá sobrecarregada, e eu falo, gente, porque é a minha realidade. Eu falo porque quando eu, Marisa, estou desorganizada, vocês acham qual é o primeiro sintoma? Antes de eu apresentar algum sintoma físico de exaustão, de baixa imunidade, é só eu olhar para o filho. É só olhar para o Theo, é só olhar, não dá outra, é impressionante. Então aí você vai entendendo a responsabilidade, mulher, de você estar bem. Marisa, mas eu tenho que estar bem todo o tempo? Não, você é humana, você não vai estar bem todo o tempo. Por isso que é importante ter uma relação de casal saudável, para que vocês possam, quando um não estiver bem, o outro dar amparo. Quando os dois, coincidentemente, estiverem mal, poderem, né, sentar e conversar e expor, para poder ver o que podem fazer, tá bom? Por quê? Porque é função de vocês, adultos, garantirem a harmonia dentro de casa. E, gente, eu não tô aqui no mundo de Nárnia, né?
Não tô aqui dizendo para vocês que nossa casa vai ser 100% do tempo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, permeada por, né, harmonia, um tom de voz baixinho. Não, gente, nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de coisas reais, concretas. Só que você tem que ter programado dentro da sua cabeça e tem que ter como meta de vida que o seu lar seja um lar harmonioso. É isso que você não pode perder de vista, tá? Não fica colocando ideais de que 100% do tempo. A Marisa tá falando isso, até parece que na casa dela 100% do tempo é assim. Óbvio que não é. E eu sou a primeira a contar que não é, para que vocês vejam que mesmo a gente tendo todo o conhecimento, né, nós estamos falando de mundo real, nós estamos falando de pessoas de carne e osso, mas aqui em casa uma coisa é certa, nós temos dentro da nossa mente a certeza de que a harmonia da nossa casa vem da harmonia de nós dois enquanto casal, e para isso, e também da certeza de que é possível ter a harmonia, que essa responsabilidade não são das crianças, tá bom? E isso nós temos, isso aí 365 dias do ano nós temos, tá? A gente pode até no momento, né, ali não conseguir se lembrar de que esse é nosso objetivo, mas o mais importante é que tão logo a gente se relembre, peraí, não é para isso, eu não casei para isso, eu não tive filho para isso, então volta o meu ideal. O que eu quero, o que eu preciso? E aí eu quero então compartilhar com vocês esses 2 pontos, ordem e hierarquia. Beleza, você tem no seu coração o desejo de se responsabilizar pela harmonia da sua casa e daí chamar seu marido também, né, da maneira correta, no tempo certo, para ele fazer parte, né, desse time que vai se responsabilizar pela harmonia dentro da sua casa? É isso que você quer para sua vida? Uma casa gostosa, que as pessoas cheguem, que elas possam sentir que tem harmonia, que tem saúde ali, né? Pode não ter luxo, pode não ter sofisticação, nada disso, gente. Isso daí, isso é bobagem, isso é perda de tempo. Deixa para quem quer, para quem pode, para quem não tem o que fazer com o dinheiro, mas se não é seu caso, como não é meu caso, não é isso, não é sobre isso que a gente tem que colocar a nossa atenção. Queira uma casa gostosa, harmoniosa. Aí então você precisa aprender 2 pontos. Ordem e hierarquia, são leis. Leis, assim como a lei da gravidade. Marisa, eu não gostei dessa lei não. Aqui em casa ela não vai atuar. Ela vai atuar. Por quê? Porque é como a lei da gravidade, que mesmo que você não goste dela, porque ela faz umas coisas aí no corpo cair, sabe? Sim, umas coisas que caem. Gravidade. Não gosta dessa lei da gravidade. Não interessa que você não goste, ela vai continuar atuando. E a hora que você tiver 80 anos, você vai ver que ela atuou ainda mais. E ela não para de atuar porque você não gosta dela. Assim acontece com a lei da gravidade, com a lei da gravidade, com a lei do equilíbrio, com a lei da ordem e com a lei da hierarquia. E essas 2 últimas vou falar com você aqui agora. Quer harmonia dentro da sua casa? Então, lei da ordem. Todo mundo tem um lugarzinho certinho no sistema familiar. Todo mundo, gente. Não é só os bonitos da família, só os feios. Vocês estão entendendo? Vocês estão rindo porque vocês estão lembrando aí das coisas que estão querendo despencar, né? Querendo despencar. Eu sei, gente. Aqui também as coisas estão querendo, se é que já não estão. E não tem o que fazer, gente. Eu não vou bater o pé e ficar emburrada com a lei da gravidade só porque ela tá atuando, não, gente. Deixa cair, né? Vamos ver o que dá pra gente fazer pra evitar aí, né? Pra tentar disfarçar. É o que dá pra fazer, tá bom? E o que nos cabe é rir mesmo nesse negócio. Então, o que acontece? Vocês precisam entender que dentro da família, então vamos lá, a lei da ordem, é uma lei, tá? Não adianta você falar assim, Marisa, enquanto eu não sabia, ela não estava atuando. Ela estava atuando, mesmo que você não soubesse da existência dela. Olha que coisa mais danadinha, né? É uma lei danadinha. Mas, agora que você sabe, você vai dominar o negócio. Assim como você aprende a lei da gravidade, pronto, agora nós vamos dominar. Ela não vai deixar de atuar, mas você vai ter controle. Você vai saber como lidar com aquilo sem desesperar. Então, o que acontece? Na lei da ordem, nós temos, olha que simples. Se vocês quiserem depois complicar, a gente complica. As alunas do curso Casamento 5D, o negócio é profundo, mas vai clarear para vocês, tá? Não se desesperem. Quem é do Casamento 5D já tá estudando a fundo. Aqui não dá tempo de eu ir a fundo, mas mesmo assim vai dar para vocês compreenderem.
Seguinte, a lei da ordem diz que todo mundo no sistema familiar tem o seu lugarzinho certinho. Certinho. Não adianta você querer ficar trocando as coisas e as pessoas de lugar. Então, por exemplo, senhorita, se você tem enteado, a lei da ordem vai dizer o seguinte: olha, antes de você chegar na vida do seu marido, chegou uma outra mulher e com essa mulher ele andou fazendo umas coisas lá e aí nasceu uma criança. Então essa mulher veio primeiro. Ordem, primeiro, segundo, terceiro. Se ela veio primeiro, mulher, não adianta você querer bater o pé, você querer excluir essa mulher do coração, da existência, querer jogar uma bomba atômica na casa dela para ela parar de encher o saco. Não adianta. Se você quer ter harmonia dentro da sua casa, você precisa respeitar as pessoas na ordem que elas existiram e existem. Então, na vida do seu marido, mulher, na vida do seu marido, a primeira mulher, então eu tô falando aqui pra mulher que tem enteado, tá? Se você não tem, daqui a pouco eu vou falar com você. Se você tem enteado, você precisa entender que na vida do seu marido, essa mulher com quem ele teve esse filho chegou primeiro. Ah, Marisa, então ela chegou primeiro, ela tem mais direito do que eu? Não. Olha que bacana, ela só chegou primeiro, gente. Só chegou primeiro. Você só tem que pensar assim, ó, ela chegou primeiro, vírgula. Mas eu, que sou a atual, tenho os direitos, entendeu? Mas, o que acontece? Quando a gente não conhece isso aqui, e ai de mim se eu não conhecesse, antes de me casar com o Juliano, que também tem mulher, que tem filho, eu ia botar tudo a perder, gente. Eu ia botar os pés pelas mãos, porque pra mim, isso, antes de conhecer isso aqui, isso pra mim jamais passaria pela minha cabeça. Então, o que a gente tende a fazer? A gente quer que eles não conversem, a gente quer que eles se odeiem, a gente quer que eles desejem a morte um do outro, pra gente ter segurança. Aí nessa hora a gente não tá olhando para a criança, porque quando você deseja o mal da ex-mulher do seu marido, com quem ele tem o filho, você tá desejando o mal da mãe dessa criança. E aí você quer que essa criança tenha respeito por você, tenha amor por você. Será que você teria amor por uma mulher que ficou desejando a morte da sua mãe? Não, você não teria. Por quê? Porque as crianças, lembrem-se, eu falei isso no início dessa aula, as crianças têm um amor e uma gratidão enorme pelos seus pais. Então, falar mal da mãe do seu enteado, por mais que essa mulher esteja dando motivo para isso, mas falar mal da mãe do seu enteado, falar mal dessa pessoa, querer excluí-la do seu sistema, como do sistema familiar aí, como se ela não existisse, só vai trazer desarmonia. Sabe por quê? Porque você está ferindo a lei da ordem. Ih, Maris, não gostei dessa lei não. É igual a lei da gravidade. Não gostei da lei da gravidade, então eu acho que, como eu não gosto dela, ela não atua em mim. Então, já que ela não atua em mim, eu vou saltar aqui do 15º andar, porque eu não gosto da lei da gravidade e em mim ela não atua. Sabe o que vai acontecer, né? Óbito. Na hora. Por quê? Porque não é porque você não gosta da lei que ela vai parar de atuar em você. Porque ela é uma lei que a gente chama de lei universal. Sabe o que é universal? Ela vale para o universo inteiro. Ponto. Acabou. Então, você precisa entender que dentro do seu sistema familiar, quem veio antes, gente. Ponto final. Quem veio depois e ponto. Aí já entra a lei da hierarquia. Outra lei universal, né? Então, se o papai e a mamãe vieram antes dos filhos, eles são os grandes. Os filhos são os pequenos. E para uma casa ter ordem, segundo ponto então, hierarquia. Segundo ponto, para ter harmonia dentro de casa, precisa que a lei da hierarquia seja respeitada. Ou seja, quem veio antes precisa estar posicionado como grande e quem veio depois precisa estar posicionado como pequeno. Por quê? O que acontece dentro das famílias? Essa inversão. O filho vê o pai e a mãe brigando e ele quer se tornar maior que o pai. Ele acha que ele sabe resolver aquela situação que o pai e a mãe está passando. Então a criança inverte o seu lugar.
ela começa a se colocar, a se meter, né, na relação do pai e da mãe, porque no coração dele, ele acha, né, no pensamento mágico da criança, ela acha que ela tem condições de resolver aquilo ali. E ela se depara, então, com uma grande frustração, descobrindo que ela não tem todo esse poder. Só que para isso ela adoece, muitas vezes antes de ela entender que ela não tem que se meter ali, ela vai adoecer, ela vai carregar a culpa, ela vai deixar de brincar e de curtir a infância, ela vai deixar de aprender na escola porque ela está preocupada demais com o casamento do papai e da mamãe, com as finanças. Então assim, não é criar, né, a criança como se fosse dentro de uma bolha, deixando ela a parte, né, afastada do que está acontecendo dentro da casa, não. Por quê? Porque a criança, ela pega no ar. A criança é uma esponja. Lembra-se, joga, você olhar para o seu filho, você vê o Bob Esponja nele. Aí você resolve tudo. Por quê? Porque é uma esponjinha. Tá sacando tudo. Tá sacando essa história de estar chorando, falar pro filho que tava cortando cebola. Gente, ó, isso não convence nem os meninos da geração passada, que dirá esses meninos espertos dessa geração, tá? Então, não tem dessa, não é ficar fingindo, né, que tá tudo bem. Só que contar para a criança o que está acontecendo, você pode contar inclusive o que você está sentindo. Olha, a mamãe está preocupada, a mamãe está triste, a mamãe está apreensiva, e eles são espertos, vão te pedir definição disso tudo. Aí é a hora que o bicho, nossa, eu acho bom demais, a hora que o filho, o que é tristeza? É a hora que a gente vê assim, gente, Deus, pelo amor de Deus, que função é essa que o Senhor foi dar pra gente? A gente tem que explicar o que é tristeza, né? E eles perguntam, que são danadinhos. Principalmente quando você fala umas coisas, umas viagens na maionese, assim. Quando você fala umas coisas meio fora da casinha, aí que a criança quer saber. Então, quanto mais você fugir do que é natural, mais aperto você vai passar, né? Se você falar das coisas com mais naturalidade, elas entendem melhor e aí elas não ficam te perguntando, tá bom? Então, gente, vocês vão ver o tanto que nós demos trabalho pro nosso pai e pra nossa mãe. Função de pai e mãe não é brincadeira. Manter uma casa harmoniosa, imagina sem saber essas coisas, gente, o tanto que é difícil. Aí as pessoas chegam até mim desistindo antes de saber essas coisas. Eu falo, mas você não sabe de nada e já tá desistindo. Calma, você tem muita coisa ainda para aprender antes de desistir, mulher. Você tava fazendo dar certo aí a ferro e fogo. Agora não, agora você vai ter, né, a condição. É complicado, é complexo. Eu nem sei se é complicado, né? Eu falei complicado. Na verdade, é mais complexo. Mas não significa... Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Qualquer um de nós podemos aprender física quântica. Nós podemos aprender sobre mecânica dos fluidos. Podemos aprender sobre... aquelas regras de estatística, a gente pode aprender trigonometria, a gente pode aprender tudo o que a gente quiser nesse mundo, gente. É só uma questão de meta. Eu quero aprender isso para quê? Tem que ter um sentido, né? Senão você não vai dar moral para essas coisas que você está aprendendo se você não tiver sentido para você. Então, primeiro, você tem que ter um objetivo. Eu quero aprender essas coisas para quê? Você quer mesmo ter uma casa harmoniosa? Ou para você é uma beleza, aquele furdúncio, aquela bagunça, né? Aqueles atritos, tudo fora do lugar, todo mundo adoecido. Tem que ter um propósito. A partir do momento que você tem um propósito, começa a fazer sentido a busca pelo conhecimento, porque que já está dentro de você, na verdade. Tudo isso que eu tô falando para você, olha que massa que é, né? Tudo já está dentro do seu coração, já tá em você. Nós contemos em nós toda a verdade de todo o universo. Por quê? Marisa, o que você usou antes dessa live hoje? Você tá muito viajando na maionese. Não tô viajando na maionese. Gente, isso tudo é curso que eu faço, tá? Eu adoro os cursos que me ensinam essas coisas, porque eu me torno muito poderosa. Olha só, deixa eu contar pra vocês. Por que você tem tudo, toda a sabedoria do universo tá dentro de você? Por uma única razão. Única e indiscutível razão. Você é parte desse universo, entendeu? Então, como você é parte desse universo, para que o treco funcionasse, você que é uma partezinha, para que o negócio todo funcionasse,
toda partezinha tinha que conter em si o conhecimento do todo. Então Deus foi muito sabido, ele é muito sabido, né? Tem gente achando aí que ela é bobinha, mas ele não, muito esperto. O que ele pensou? Falou, gente, eu vou construir um ser humano chamado Marisa. Esse ser humano é responsável pelo funcionamento do todo. Se ela é responsável pelo funcionamento do todo, então tem que conter nela o entendimento do funcionamento do todo. Aí ele pensou isso da Luceni, da Aline, da Sheila, e aí ele foi colocando o conhecimento do todo em todos nós. Então todos nós temos. Só que não dava, né, pra gente aprender, não dava pra gente relembrar tudo de uma vez, que ia dar um tilt aqui. Então a gente vai relembrando de pouquinho em pouquinho. Você tá aqui hoje na live, talvez porque te chamou, né, talvez porque te chamou a atenção o fato de você ter visto o título, né? Então, talvez você foi percebendo, né, essa necessidade de entrar em contato com esse conhecimento hoje. Então, é só relembrar, tá? O que eu tô te contando aqui. Então, vamos lá. Das 3 leis sistêmicas que nós temos, hoje eu falei de uma para vocês e ela tem esses 2 nomes, ordem ou hierarquia, né? E é muito importante você entender que na ordem ou hierarquia, tudo dentro do sistema familiar tem o seu lugarzinho certo. Tudo dentro do seu sistema familiar é regido pela hierarquia, pela ordem das coisas. Então, aquilo que veio antes e ponto. Não adianta, então, se você quer ter harmonia com o seu enteado, não vai adiantar você querer inverter essa lei ou fazer de conta que ela não atua sobre você, porque ela atua sobre você. Né? Se a mãe do seu enteado veio primeiro, se o seu enteado veio primeiro, basta você reconhecer, ok, eles vieram primeiro, eles têm o lugar deles, no coração do meu marido eles têm o seu devido lugar, e eu tenho hoje o lugar principal, né? Eu sou a atual. Então eu não sou nem melhor e nem pior do que a anterior, e a anterior não é nem melhor e nem pior do que eu. É assim, gente, que uma segunda esposa sente segurança de estar casado com um homem que já foi casado. É quando ela entende que existe uma ordem nas coisas e que ela não é nem melhor e nem pior do que ninguém. Aí a pessoa fala assim, ai, que alívio, gente, por que eu não aprendi isso antes? Não tem problema, tá aprendendo agora, tá valendo. Agora, essas leis, né, têm os seus desdobramentos. Então, por exemplo, veio antes, mas o marido não pode olhar antes para a primeira mulher do que para a atual, obviamente, tá bom? Por isso que eu falo para vocês, gente, não adianta vocês assistirem aqui uma live e achar que tá sabendo tudo. Seria a mesma coisa de eu ler um livro e achar que eu tô sabendo tudo. Não tô sabendo tudo, tem que ler a bibliografia toda, né? Tem que esgotar. Então, venha sempre, eu te convido sempre a assistir uma live, assistir os vídeos que estão sendo colocados no feed. Para quê? Para esse conhecimento ir se encaixando, porque, obviamente, em uma hora, gente, eu não consigo montar o quebra-cabeça todo, né? A gente se esforça para fazer isso, mas a gente sabe da nossa limitação em relação ao tempo. Então, existem outras regrinhas aí dentro dessas leis que eu estou falando para vocês aqui. E em cada live vocês estão podendo acessar os códigos, né, que juntos vão formando esse grande quebra-cabeça aí para se ter um casamento saudável, para se ter um casamento harmonioso. Então, hoje eu quero que vocês saiam daqui compreendendo. Dentro de um relacionamento de casal, dentro de uma família, você e seu marido são os grandes, os filhos e enteados são os pequenos. Enquanto eles são menores de idade, vocês mandam, eles obedecem. Esse obedecer não é um obedecer cego, tá? Não queira que seus filhos sejam 100% do tempo obedientes, porque isso significa que eles não estão expressando a sua individualidade, as suas vontades, né? Obediência significa, dentro da nossa casa tem algumas regras. Essas regras precisam ser claras para as crianças e elas precisam que você as ajudem a compreender que no mundo existem regras e algumas regras que inclusive são inegociáveis. Existe essa palavra? Tipo assim, que você não pode negociar. Eu acho que existe, né? Inegociável. Bom,
Se não existe, eu acabei de inventar, mas eu acho que existe. Mas o que eu tô querendo dizer é que existem regras que elas não vão poder negociar. Não tem como. Gente, existe essa palavra? Agora eu queria saber. Nossa, pra mim é muito certo que existe. Eu tô usando ela assim com toda a propriedade do mundo. Depois alguém podia me contar. Existe, né? Existe? Lógico que existe. Então tá. Então existem regras que são inegociáveis. Não tem o que negociar. Mas existem regras dentro da casa que podem ser negociadas, né? Que você pode conceder, abrir exceção, mas sempre a criança vendo em você a referência, a autoridade. Então eu quero que vocês saiam daqui sentindo, tomando posse de novo desse poder que você enquanto mãe, que o seu marido enquanto pai tem sobre essas crianças. E você como madrasta, né? O seu marido enquanto padrasto, que vocês entendam e tomem posse. Então não importa a bagunça que esteja aí dentro da sua casa, a partir de agora você vai tomar de volta o seu poder como adulta dentro da sua casa, mas visando uma única coisa, gente. Não vise robotizar os seus filhos, transformá-los nas pessoas de sucesso, não. Tenha em mente o seguinte: eu quero harmonia dentro de casa. Eu quero que o ambiente, que o ar aqui da nossa casa seja um ar leve, que não seja aquele ar pesado. E não importa se você veio de uma família onde o ar era pesado, não importa se o seu marido veio de uma família onde o ar era pesado, não importa. Vocês agora têm a grande chance, o grande poder de revolucionar, de fazer diferente, de fazer melhor, né? De ir aperfeiçoando o que vocês aprenderam lá para trás com seus pais. Então, tomem de volta o poder. Aí dentro da sua casa, você e seu marido vieram antes dos filhos. Então, vocês são autoridade. Em relação ao enteado, o enteado veio antes de você. Então, se o seu marido tiver que dar atenção primeiro para o filho dele, depois para você, essa é a ordem, tá? Guarda isso no seu coração. Por isso que é bom você ter um caderninho aí anotando, tá? Ou rever a live, tá bom? Isso tudo é importante. Na vida do seu marido, se ele já tem filhos de um outro relacionamento, então esse filho veio antes, então o seu marido vai dar prioridade para esse filho e tá tudo certo. Mas se não é o caso, tá? Se vocês dois não tinham filhos quando se casaram e agora vocês têm filhos, então vocês dois vêm antes. E muitos problemas de casamento, a tia Marisa quer terminar jogando uma bomba pra vocês, né? Por quê? Porque aqui nós não estamos pra brincadeira, nós estamos aqui pra falar as verdades pra vocês. E eu quero te dizer um negócio. Grande parte dos problemas de casal grande parte está acontecendo, sabe por quê? Porque os casais invertem a ordem e a hierarquia e colocam os seus filhos antes dos seus cônjuges. Então eu preciso te dizer, com exceção dos enteados, agora eu tô falando do casal que casou e os dois tiveram ali os seus filhos. Quando esse casal coloca os filhos em primeiro lugar, sabe o que vai acontecer? Problema atrás de problema, porque isso também é um desrespeito à lei da ordem ou da hierarquia, tá? Então fica com essa aí. Tá cuidando demais do filho, descuidando do marido, vai dar problema. Mas meu filho já tá com problema? Como é que eu largo meu filho com problema para cuidar do marido? Pois é, o problema é que esse problema do seu filho muito provavelmente tem a ver com o seu problema com o seu marido. Então vocês têm que entender e ir na fonte. Resolve sua relação com seu marido. Começa a ficar em paz com seu marido, você vai ver seu filho muito provavelmente, os problemas sumindo, tá? Postura, aqui a Iana tá dizendo, né? A postura certa é tudo nessa vida, gente. É a mesma coisa na empresa, lá na sua empresa. Coloca quem é subordinado. Coloca quem é acima de você, fica você subordinado a essa pessoa. Não significa serem robôs, não significa não terem identidade, não é nada disso. Mas respeitem a hierarquia. Respeitem. Por quê? Porque empresa nenhuma vai ter sucesso se não houver um respeito a essa hierarquia. Tá bom?
foi isso que fizemos, ó. Vocês estão vendo aqui depoimentos, gente. Pessoas que estão vindo aqui contar pra vocês. E com certeza são pessoas que já sabem, já conhecem essas leis. A Iana, eu sei que é aluna, né, Iana? Fico muito feliz, inclusive, de te ter aqui no grupo de alunas. Então, pessoal, é isso que vocês precisam. Ó, tem os homens aqui falando, Marisa, você está certinha. Eles acham o máximo quando a gente ensina isso para as esposas. Gente, vocês não sabem o tanto de marido que gosta dos meus ensinamentos, das lives. Vocês não têm noção do tanto que a gente é querida. Eu sou mais querida capaz pelos maridos que pelas esposas, porque nas esposas eu tô aqui orientando, tô ensinando, esse trem difícil de fazer, né? Tem umas esposas que ficam um pouco com raiva. Mas depois também, depois passa a raiva e fica aí o carinho, o amor, né? Mas a verdade, gente, é que os homens, eles realmente, eles gostam de aprender isso aqui. Marisa, começa a falar as verdades pra eles, você vai ver o tanto que eles vão odiar você, vão mesmo. Só que por enquanto não quer falar com eles não, gente. Homem não quer ficar vindo na live. Como é que eu vou ficar fazendo live pra homem? Não dá. Aqui, ó, mais um. O Bruno também falando que tá gostando. Eu sei disso, nos bastidores, nos directs, eu sei. Mas por que eu não faço live pros homens, gente? Porque senão vai dar 5 homens aqui, ó. 5 homens, eu tô falando. Infelizmente. Mas vai chegar uma hora que as mulheres já vão estar sabendo de tudo, aí eu não vou querer mais falar com as mulheres, vou querer falar com os homens, tá? Mas é mais pra frente. Aí, ó, tem gente que me ama, graças a Deus. Mas também, se um dia tiver raiva, viu, Valéria, tá tudo certo. Ó, gente, falando nisso, é bom saber. Se um dia ou outro falar uma coisa aqui que vocês não concordarem, não precisa deixar de seguir só porque não concordou, tá? Depois você volta no dia seguinte, porque às vezes no dia seguinte o que eu falar vai fazer sentido pra você, tá bom? Ó os amigos se encontrando aqui, que delícia. É mesmo, a live pode ser um ponto de encontro dos amigos. Que legal, gente. Ó, isso aqui tudo é uma panelinha só. Eu, a Aline, Leni, Bruno, tudo, né? Cada coisa boa que a gente aprende, né, gente? Não é? Juntos. Isso aqui tudo é amigo do coração, gente. Olha que privilégio, gente, ver aqui meus amigos na live. É muito massa isso. Muito delícia. Seguinte, pessoal, então, olha só. Questão da ordem, tá? Primeiro vem o casal, depois vem os filhos. Não tô dizendo, minha querida, que você tem que ficar lá, né? Só com seu marido largando o filho de lado. Não é isso. Às vezes você tem que deixar o marido para cuidar do filho. Aí sabe como que você faz? Você faz assim, ó. Você vai cuidar do filho, levando o marido no coração. Sabe assim, quando você não sabe se você corre pra dar banho na criança ou corre pra preparar comida pro marido que tá chegando, aí você fala assim, bom, o menino tá aqui numa situação que não tem como, né? Então eu vou ali, mas olha, marido, eu tô cuidando do nosso filho, é mais ou menos assim, sabe? Você tá ali cuidando da criança, mas você não tá se lixando pro marido, sabe? Essa postura de, ele que se vire, ele é adulto. Vocês não sabem o tanto que isso fere o coração de um homem. Marisa, mas ele também tá sempre me ferindo. Tá, mas aí só porque ele tá te ferindo, vocês vão ficar nessa até quando, né? Então, tô aqui contando pra vocês o respeito a essa lei da ordem ou hierarquia. Isso traz, gente, pra dentro do coração, pra dentro da casa, muita harmonia. Então, quem foi chegando aí do meio pra frente, volta, assista toda a live para fazer sentido. E quem gostou, coloca aí pra mim que gostou, coloca um joinha, coloca coração, me fala se esse assunto para vocês é muita viagem, se assim, tipo, uma viagem ruim, sabe? Tipo, o Maris não consigo entender, fica muito voado pra mim, não fica palpável. Obviamente, né, gente, não dei conta de falar tudo aqui. E no caso dos enteados, o que, Aline? Tem que fazer uma pergunta mais completinha para eu entender. Ó, no início eu fiquei meio com raiva, porque conflito, mas agora eu te amo. É assim, tá tudo certo. Foi ótimo, adorei. Aline, refaz sua perguntinha aí. Você colocou aqui. E no caso dos enteados? O que no caso dos enteados? A postura dos enteados? Eu brigo muito com meu marido porque ele diz que quer fazer tudo pelo filho porque ele não teve. Isso aí é um ressentimentozinho que fica no coração dos filhos, sabe? Eu não tive, agora eu vou fazer tudo pelos filhos. Então,
Isso daí é só você não dar moral, ele não vai dar conta de fazer tudo pelo filho, não. E também é só não entrar nessa pilha, entendeu? Ai, falou, vou fazer tudo pelo filho. Vamos ver se vai fazer tudo pelo filho mesmo. Não vai, né? Muito legal a live de hoje, transformador. Eu tô perguntando isso, gente, porque assim, né? Hoje foi um conteúdo um tanto diferente, assim, a forma de colocar o conteúdo um tanto diferente. E eu preciso ir sabendo o que vocês gostam, né? O que faz sentido e principalmente o que faz transformação. E depois vocês têm que me contar, tá? Se vocês estão colocando isso em prática, se tá funcionando. Não adianta só aprender, não, senão vai ficar com obesidade mental. Tem que botar na prática, ver a transformação. Deixa eu ver se dá tempo de responder aqui. Vou assistir com meu esposo, pois ele é o padrasto da minha filha. E às vezes eles entram em pé de guerra por conta da minha atenção. O seu marido, Mayara, precisa saber, basicamente, mas bota ele pra assistir, com certeza. Bota não, né? Convida, fala que tem a live. Se ele quiser, daí vai ser legal. Vou fazer uma de enteado pra vocês querem? Só de enteado? Não sei se semana que vem. Eu perdi a live, não acredito. Geisa, vai ficar salvo pra você, tá? Quando o enteado vem depois do casamento? Como assim o enteado veio depois do casamento? Faz uma live como lidar com pais idosos. Sim, eu quero, legal. Acho que vou fazer uma live sobre enteados. Eu quero, sim, quer. Vocês vão divulgar para quem tem enteado? Vocês vão divulgar? Cada uma de vocês aqui vai divulgar para pelo menos uma pessoa que tem enteado, mesmo que a relação seja excelente? Se vocês me prometerem, eu divulgo essa live antes, para vocês terem ali a chance de passar adiante, pra gente fazer uma live, gente, pra muita gente que tem enteado poder assistir. Pode ser? Então, beleza. Vou divulgar. Tô brincando, mas assim, é um desejo de que muitas mulheres conheçam isso, porque de fato, gente, não é simples. Não é simples a relação. É simples quando a gente já sabe. Pergunta aqui quantos atritos que eu tenho com meu marido por causa de enteado. 0, gente. Nós não temos atrito por causa de mulher, porque eu já sabia disso tudo antes de me casar. Porque eu sou muito honesta com vocês, gente. Muito honesta, do fundo do meu coração. Deus que tá vendo, Ele conhece meu coração e sabe. Se eu não conhecesse isso aqui antes, eu tinha botado esse casamento a perder por causa de enteado. Relação com enteado, eu ia ter ciúme de antiga... Nossa, eu ia ser o terror. Eu ia ser um terror. Beijo pra vocês. Beijo, Aline. Com Deus. Beijo na Anne. Ai, gostosinha. Beijo, tá, meninas? Fiquem com Deus.